Eu quero que vocês abram comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios. Imediatamente ao terminar a mensagem, estaremos orando para que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 20 ao 22. E o que eu vou pregar hoje à noite será um tanto controverso. Não gosto de pensar nisso, mas sei que vou deixar algumas pessoas com raiva. Mas o evangelista chamado por Deus tem uma ou duas obrigações: para alegrar as pessoas e enlouquecê-las. É para isso que Deus o chama a fazer. 1 Coríntios, capítulo 14, começando com o versículo 20. Irmãos, Paulo escreveu: não sejam crianças no entendimento. E este é um apelo do Espírito Santo. Não sejam crianças e entendendo como seja em malícia. Quando elas discordam, elas podem discordar veementemente, mas em poucos minutos elas são os melhores amigos. Foi o que o Senhor nos disse para ser como elas. Mas ele disse: em entendimento, sejam homens. Na lei está escrito: com homens de outras línguas e em outros lábios falarei a este povo, e ainda por tudo que eles não querem me ouvir, diz o Senhor. Você vê a grande saída do Espírito Santo hoje. Você diria que eu não consigo entender porque grande parte do mundo da igreja que o rejeitou, porque muitos o fazem. Porque muitos o fazem porque foi profetizado. Estão cegos. E ainda por tudo isso eles não me ouvirão e põem o Senhor. Portanto, línguas estão muito longe. Não para os que acreditam, mas para os que não acreditarão. Mas profetizar não significa para os que não acreditam, mas para os que acreditam. E eu quero usar como tema essa noite: argumentos contra o Espírito Santo. E quando eu digo argumento contra o Espírito Santo, eu estou falando do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus dá. Há muito pouco argumento contra o Espírito Santo, por assim dizer. Mas há muito debates e há muitos argumentos contra o que acabei de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E eu quero me dirigir por alguns momentos hoje a respeito desses argumentos que se opõem ao Espírito Santo. Abaixe suas cabeças. Pai Celestial, eu te amo e eu te louvo e eu agradeço pela sua presença que sentimos tão dramaticamente. Na ministração dos Salmos, fizemos o nosso melhor para glorificar o teu santo e precioso nome. E da Suécia eu peço a tua ajuda nesta mensagem. Não é o nosso desejo de pregar qualquer tipo de mensagem do tipo: eu estou certo, o Senhor está errado. Deus nos livre. Mas nos ajude a pregar a verdade, mesmo que ela seja extremamente controversa, de tal forma que criará fome nos corações das pessoas que estão aqui em Dallas e aquelas que nos assistem e nos vejam na televisão. E eu peço esta ajuda no nome glorioso de Jesus. E todos dizem amém e amém. E nos últimos 15 anos que tenho pregado nas mídias, por mais anos que já mais de 600 estações diariamente, e agora mais de 400 estações de televisão semanalmente, mas agora mais de 75 por dia programas de televisão em todo o país e outras partes do mundo. Provavelmente devido à magnitude da cobertura. O mais vocacionado em falar e pregar no batismo no Espírito Santo. E eu faço isso por essa razão, e alguns me disseram que eu não deveria fazer isso. Com uma enorme audiência que você ministra, especialmente pela televisão.
que eu deveria sair e deixar de lado assuntos, especialmente como estes. Bem, claro, devo dizer como o apóstolo Paulo que não posso ser desobediente à visão celestial. E devo declarar todo o conselho de Deus. Não tem alternativa ou escolha, sou o porta-voz. E eu não poderia ficar na sombra de João Batista, mas posso ecoar suas palavras. Quando perguntaram quem ele era, ele disse: eu sou apenas uma voz, clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitando a sua vereda. A mensagem não é minha, se fosse minha eu seria o mais temeroso de todos os homens. Não é minha e eu procuro não atrair homens a mim mesmo, Deus me livre. Mas procuro atraí-los para aquele que pode ajudá-lo, o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, pois ele disse que se eu for levantado, atrairei homens velhos para mim. Ou seja, ele mesmo. Eu acho que durante esses grandes números de anos, eu vi todo tipo de homem cruzar em minha mesa que alguém poderia se dirigir também. E eu percebo que este assunto tem causado mais discussões, mais debates, mais controvérsias e mais raiva no corpo de Cristo do que qualquer outro argumento. O assunto do batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E tantos já disseram, não consigo entender como essas línguas, alguns balbúcios incoerentes, como algumas declarações seriam usadas, podem ser úteis para qualquer pessoa. É claro que responderei ao dizer isso: Deus não dá nada que seja insignificante. Tudo que Deus faz é de uma vasta importância vital. Eu sei que alguns diriam que o dom de línguas é o menor dos dons, aparentemente e consequentemente não é muito importante, porque ele é o menor dos dons. Bem, deixe-me explicar isso. Ler algo como sendo liso, porque o último é assumir muito. Tudo tem que ter um começo e ter um fim. Porque você anda de pé não significa que eles não são importantes, você deve apenas cortá-los e acabar com eles. Nos 10 mandamentos tem o primeiro mandamento e o último mandamento. Mas só por causa do 10º é o 10º e você deve eliminá-lo. Depois de um tempo você elimina o próximo, então o próximo, e então o próximo. É tolice falar de algo que Deus deu como sendo insignificante. E Deus dá tudo como um propósito, e eu sei há anos. A profissão médica não entendia por que as amígdalas estavam no corpo humano. A ciência médica afirma que é o órgão mais inútil colocado lá. Como resultado da evolução, e um dia ele vai desaparecer, claro que foi muito estúpido. E agora eles estão descobrindo que as amígdalas são muito importantes e não serão removidas a menos que não haja alternativa. Só porque algumas pessoas não entendem falar em outras línguas não significa que seja insignificante. Isto é bobagem e está trazendo Deus para baixo a seu nível. Eu vou explicar isso. Isso não é incoerente, Gerber. Isso não é um mero babuciar. É um dom de Deus. E eu vou compará-lo dessa forma. Quando você entrar na sua casa essa noite, seja ela humilde ou um palácio, você entra na sala ou em qualquer outro cômodo, você entra e está escuro e estende a mão na parede num pequeno interruptor, provavelmente custou cerca de R$ 8,98. A luz então inunda a sala e ela é inundada com essa luz, com a luz desse interruptor. E não é uma usina de energia. A usina de energia pode estar a muitos quilômetros de distância e provavelmente custa bilhões de dólares. E está fornecendo luz para uma tremenda área de cobertura.
Mas, querida, você nunca conseguirá uma luz se não apertar o botão. Quero dizer novamente que o interruptor, por mais significante que pareça, não é uma usina, mas você não receberá nenhuma luz até apertar o interruptor. Agora, alguém diz, bem, eu simplesmente não vejo nenhum significado em falar em outras línguas. Não estou realmente pregando sobre línguas, mas tenho que estabelecer isso como base. Isso é significativo. A minha resposta é que essas línguas não são falar em línguas, não é o Espírito Santo. Falar em línguas não é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas, queridos, a luz não vai entrar até que você aperte o interruptor, a língua. Agora é aí que você tem problemas e eu tenho que dizer isso porque eu percebo para quem eu estou falando. Não, você não precisa ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas para ser salvo. Não tem absolutamente nada a ver ao ser salvo. Você é salvo ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, pedir a Ele que entre no seu coração e nesse momento, seja onde estiver parado, numa esquina, no barbeiro, num salão de beleza, na sua cozinha ou na igreja, você é salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia. É verdade que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo, que é teologicamente, biblicamente verdadeiro. Toda pessoa que é salva recebe o Espírito Santo. Você não pode obter nada de Deus sem que o Espírito Santo de Deus o traga e o dê. Ele é o autor de tudo, ele é o portador de tudo. E nós estamos falando de um batismo de poder, onde Jesus disse em Atos 1:8, e vocês receberão poder depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Agora, eu realmente percebi essa noite e hoje que tenho tantos e tantos amigos preciosos, que não veem isso como eu vejo em milhares, e percebo que existem denominações inteiras que vêm e não acreditam exatamente assim, e devo dizer a você que te amo e quero dizer aqui com todo o meu coração. Em nossa organização temos um grande número de pessoas da fé batista. Temos alguns nazarenos, temos alguns católicos, e gosto disso de qualquer jeito. E você chega ao lugar, seja você quem for, que você pensa que apenas o seu pequeno e insignificante grupo patético está indo para a glória, você terá uma rude choque e surpresa. Agradeça a Deus por qualquer cristão, não me importa quem eles sejam. Se forem salvos pelo sangue de Jesus, podemos não ver as coisas olho no olho e podemos não concordar em todos os pontos, mas estamos indo para o mesmo lugar. Nossos nomes estão escritos no mesmo livro da vida do Cordeiro, fomos lavados pelo sangue de Jesus, e o mesmo Jesus que salvou você me salvou, e é melhor você me amar, porque a minha mansão pode estar ao lado da sua e na glória para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Mas alguns diriam que este é o argumento número 1 e é tão fraco que eu pensei no começo apenas em eliminar. E eu incluirei, é tão fraco, é sem fundamentos, que os oponentes disso do qual eu digo, basicamente usam um pouco mais, mas eu vou mencioná-los. Alguns diriam que não é bíblico, e você percebe, e agora eu vou dizer algo. Há mais base bíblica para ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas do que sobre crer em Jesus Cristo para ser salvo. E isso é um choque. Você encontrará 2 ou 3 escrituras na palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Você encontrará no capítulo 16 de Atos o carcereiro perguntando ao apóstolo Paulo o que devo fazer para ser salvo, e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você encontrará em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se confessarmos ao Senhor com a nossa boca e cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, porque com a boca se faz a confissão para a salvação e com o coração o homem crê para a justiça. Em Romanos 10 e 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a maior parte do resto é apenas explicando como isto é feito.
mas a respeito do batismo no Espírito Santo. Em Atos 2 e 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Em Atos capítulo 10, Deus interrompeu o sermão de Pedro. Enquanto ele estava pregando, quando ele chegou naquele lugar onde ele disse: e quem quer que o Espírito Santo caísse sobre aquela multidão, lá na casa de Cornélio, e todos os homens ali que ouviram Pedro eram batizados no Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia nos diz que eles falaram em outras línguas. Atos capítulo 19, Paulo perguntou aos discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo desde que crerem? E eles eram como muitas pessoas. Hoje nem sequer ouvimos se existe algum Espírito Santo. Não sabemos do que você está falando. E a Bíblia diz que explicou a eles e impôs as mãos sobre eles. E eles falaram em outras línguas e profetizaram quando foram batizados no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, a Bíblia fala daquele grande avivamento em Samaria. E fala de Filipe pregando aquela grande reunião, e Pedro e João descendo de Jerusalém depois que eles foram salvos. Depois que aquelas pessoas já tinham vindo a Jesus e pregaram o Espírito Santo para eles, e então impuseram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Não diz nada sobre eles falarem em outras línguas, mas um grego diz que eles não poderiam falar. Não conseguiam falar uma língua articulada ou uma língua do reino. Atos capítulo 9, nós vemos Paulo sendo cheio do Espírito Santo. Não menciona nada sobre ele falar em línguas, mas em sua carta para a igreja em Corinto ele disse: eu agradeço a Deus porque falo em línguas. Agora, mais do que todos vocês agora nas escrituras, mais de 22 vezes na palavra de Deus menciona. Ou falar em outras línguas, um capítulo inteiro, ou o capítulo 14 de 1 Coríntios é dado. Como o Espírito Santo estabeleceu diretrizes sobre como o dom de línguas seria usado. Duas coisas diferentes. Sendo batizado no Espírito Santo e falando em línguas, e então um dos novos dons do Espírito. É tão importante que Deus delegou um capítulo inteiro em sua Bíblia para explicar como isso deve ser usado. Como pode ser abusado e mal utilizado. Então dizer que não é bíblico é um tanto irônico e tolo, para dizer o mínimo. O próximo ponto que eu traria é uma declaração muito séria. Recebi cartas, ouvi alguns pregadores na rádio, vi alguns pela televisão e alguns chegaram tolamente a dizerem que esse batismo com o Espírito Santo em línguas é do diabo. E deixe Jim Swaggart dizer isto, e deixe-me dizer com toda a seriedade do coração. Você pode não concordar comigo, você pode não ver isso nas escrituras como eu vejo, e você pode dizer: irmão Swaggart, eu não vejo dessa forma, eu não acredito dessa forma, ainda vamos nos amar e ir para a glória juntos. Mas quando você diz que é do diabo, você está pisando em terreno muito, muito, muito perigoso. Terreno muito perigoso. E eu vou dizer por quê. Sempre que você atribui a obra de Deus ao diabo, você chegou tão perto de blasfemar contra o Espírito Santo. No capítulo 12 de Mateus, Jesus Cristo estava expulsando demônios e curando os enfermos e operando milagres, e os fariseus disseram que eles eram a hierarquia religiosa do dia. Os fariseus disseram: ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebu. Ele está cheio do diabo e está operando esses milagres e fazendo essas coisas pelo poder de Satanás. Em um pouco abaixo disso, no mesmo capítulo, versículo 32, Jesus disse que todo pecado será perdoado se você falar contra o Filho do Homem, mas se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. Do que ele estava falando?
Você vê, Jesus estava expulsando demônios e curando os enfermos e fazendo milagres pelo poder do Espírito Santo. Aqueles fariseus nunca disseram uma palavra sobre o Espírito Santo. Um homem disse outro dia com sarcasmo: eu estou falando sobre essas línguas ridículas e não estou falando sobre o Espírito Santo. Eles nunca mencionaram o Espírito Santo, aqueles fariseus. Eles nunca deixaram as palavras sair de suas bocas. Eles apenas disseram que Jesus estava realizando todos esses milagres pelo poder dos demônios. E ele disse a eles: se vocês disserem uma palavra contra o Espírito Santo, não falando daqueles que o fizeram por ignorância, mas falando dos fariseus que deveriam ser líderes na igreja ou religião. Apenas alguns dias atrás, algumas pessoas se levantaram e disseram a alguma classe sobre este evangelista: o que ele está fazendo do diabo. Vocês estão num terreno perigoso. Vocês estão tremendo na borda, em ruínas. Eu não posso dizer se eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eu teria que sair, que para Deus eu não sou juiz. Mas eu não estaria no lugar deles. Por 10 milhões de mundos eu direi isso. Eu direi isso. Eu direi isso também. Se o que estamos falando for do diabo, e eu creio que a mensagem pentecostal é a mensagem da hora. Eu acredito que é a mensagem que está tocando o mundo. Creio que é a mensagem que está comovendo milhões de corações e vidas nesse dia, e pregada se for do diabo. É a única mensagem que o diabo tem. Isso fará você amar a sua Bíblia mais do que você jamais o amou antes. Isso fará você amar Jesus como você nunca amou antes. Isso fará você louvar a Deus como você nunca o louvou antes disso. Vai fazer você se apaixonar por Jesus Cristo como você nunca se apaixonou, e com Ele o bem. Glória, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar. Alguns dizem que essa coisa que eles chamam de Espírito Santo te deixa emocionado. E você percebe que hoje há denominações inteiras que se especializaram em mortes. Você percebe que não, isso não é um apelo para alguma exibição de demonstração carnal. Eu não suporto que você não veja isso em minhas reuniões. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Mas algumas pessoas dizem que se vocês emocionam, se vocês levantarem as mãos e dizer: eu te amo, Jesus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: levante as mãos santas sem ira ou dúvidas para louvar ao Senhor. Algumas pessoas dizem que toda essa música e bateria e pianos e tudo que não queremos, que não gostamos disso, é aquela coisa emocional que a Bíblia diz. Davi disse: lá eu louvarei ao Senhor nos instrumentos de cordas e nos símbolos de alto som, agradar-lhe-ei, louvá-lo-ei na harpa e no órgão, louvarei ao Senhor, louvarei com músicas, louvar-lhe-ei com cânticos e tudo que tem fôlegos, louve ao Senhor. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. Graças a Deus, essa gloriosa experiência do Espírito Santo traz um pouco de alegria ao seu coração. Eu não aguento velho, frio, morto, formalista, litúrgico, fariseu religioso. Você vai na igreja e eles distribuem um papel na porta. Nada de errado com isso, mas eles são entregues e eles te digam no papel o que vai acontecer. E sempre acontece. Não estou. Eu não vivo de sentimentos. Estou salvo, quer eu sinta ou não. Eu me levanto todas as manhãs e às vezes no quarto eu estou fazendo isto. Algumas manhãs eu acordo e me pergunto: que cidade é essa? Não sei onde estou. Algumas manhãs sinto como se estivesse sido arrastado por um milharal. Algumas manhãs estou feliz ou algo assim, mas estou salvo. Mesmo que nunca me sinta novamente, estou salvo, porque este livro diz que estou salvo. Eu não vivo de emoções.
Sou batizado no Espírito Santo não porque sinto correntes elétricas percorrendo o meu corpo, ou estou na ponta dos pés, ou estou dançando um jitterbug, ou estou berrando, estou cheio do Espírito Santo, porque o livro diz que sou batizado no Espírito Santo. Mas do que você está falando, Jim Swaggart? Do que diabos você está falando? Eu estou falando sobre isso, que Deus não é uma entidade morta e fria em algum lugar lá fora sobre o qual não sabemos nada, e Jesus não é uma figura de livro de histórias na história. Estou dizendo que Deus é ajuda sempre presente em tempos de angústia, e Jesus nunca deixará primeiro ou abandonará. É algo em seu coração que flui em sua alma, que vai te erguer acima das sombras e colocar seus pés em terrenos altos. E eu não entendo uma pessoa que nunca responde a Deus. Eu simplesmente não entendo. O que, senhora? O que você faria se você andasse pela casa com seu marido e ele nunca falasse com você? Se você falar com ele, ele apenas ficar lá como um proverbial índio de madeira. Ou talvez quando ele fez, ele disse que estou feliz por ter casado comigo. E feliz por ter casado com você. Sinto que foi um bom negócio. Nós vivemos juntos esses anos e tenho certeza que viveremos juntos muito mais anos. Você tem cabelos castanhos e bonitos. Você pensaria, que coisa, o homem ficou enlouquecido. Você pensaria, ele está comendo pão meio amassado, rolando como um minério. Você pensa, eu não pensaria. Você não acertaria o casamento, não duraria muito, estou indo, não sei, não te culparia, não acreditaria. Estranho que é Deus e é diferente, e o Espírito Santo não é uma palavra em um papel, ele é uma pessoa e ele vive em nossos corações, ele vive em nossas vidas. Enquanto o seu Espírito vem e em nossa alma deve haver uma resposta. Eu não me importo como você se responde, mas se ele estiver lá, haverá algo. Eu costumava entrar em minha casa quando era criança, minha mãe estava na cozinha, ela estava na pia da cozinha, isso foi antes dos hambúrgueres do McDonald's, e era antes de lavar louças e secadores automáticos e todo esse tipo de coisa, e ela lavava pratos e cantava Amazing Grace, how sweet the song. Milhares de vezes eu ficava parado ali sem ela perceber e observando-a, e ela levantava as mãos para os céus mesmo naquele quarto sozinho. O poder de Deus vinha sobre mim como uma criança tão forte, e com lombos gelados surgiam por todos os meus braços, raízes do meu cabelo formigavam. Deixa-me dizer-lhe que você não irá fugir de uma casa assim. Fui criado assim. Se vocês, mães, saíssem de quem atirou em JR, Hospital Geral e um monte de lixo que não tem significado, e começasse a adorar o nome do Deus vivo e louvá-lo com poder e glória, haveria uma diferença na nossa casa, na nossa nação, nas nossas igrejas, em nossas vidas. Aleluia. Emocionado, me dá náusea no meu estômago. Alguém vai a um jogo de futebol e grita e mastiga a cabeça e mata o cara na frente deles e rasga o casaco e come o programa, e depois vai à igreja. E o pobre velho pregador pregando lá em cima e falando como Deus é bom. Você sabe por que não há resposta? Não há nada aqui. Não há nada lá. Não há nada lá. Aleluia. Nada lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando algo está acontecendo, espere um pouco. Alguns de vocês dizem, não, irmão Jimmy, você está certo, mas eu não frequento uma igreja como essa. O tipo que eu frequento é um tanto tipo assim, quieto. Eu sei como é.
É quieto, e nós simplesmente não fazemos isso, não levantamos nossas mãos. Nós não, todos vocês fazem isso. Nós fazemos o outro e adoraria fazer o que você está falando, mas eles não vão permitir isso. Eu sinto muito por vocês, seus pobres coitados. É lamentável que vocês estejam vivendo na rua, se tenham que ir para o mausoléu, é lamentável, lamentável. Eu tenho estado na frente das câmeras de televisão por anos e eu disse isso e continuarei dizendo isto, e eu estou certo, a menos que Deus envie um anjo especialmente diga para você ficar em alguns museus secos e mortos. Saia dessa coisa e encontre em algum lugar onde o Espírito de Deus está se movendo e Jesus Cristo é real e vidas estão sendo transformadas e corpos doentes estão sendo curados. Essa é a palavra de Deus empregada em todo o seu poder e toda a sua glória, e recebendo aquela igreja e o apoio e o agir. Deus nos ajude. Ao ouvir a pregação de um pregador e a dúvida é pior do que tomar estritamente 9, isso vai te matar. Emocionado, sim, estou emocionado. Me emociono quando levanto e vejo um sol nascendo e toda a sua beleza lançando seus esplendorosos raios no panorama dos céus. Me emociono quando estou voando em nosso avião e estou olhando o sol se pondo em seus raios moribundos ou tocando as cordas do meu coração, e eu olho sabendo que nenhum pincel de artista pode retratá-los e só a mão e a obra de Deus pode realizá-los. Me emociono forasteiro quando olho para o abismo de um Grand Canyon e ver a mistura de cores como Deus criou algo que nenhum homem mortal jamais poderia começar a tocar, mas só pode olhar aquilo tudo. Fico animado quando estou em uma caverna de Karl Barth e olho para as estalactites e estalagmites que estão aí, sabe Deus há quantos anos. Fico emocionado quando meu netinho ou neta se levanta em meus braços e digo outra coisa. Fico emocionado quando alguém menciona Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que salvou a minha alma e me limpou de uma vida de pecados e vergonhas, elevou-me acima das sombras, plantei meus pés em um terreno mais alto, escrevi o meu nome na glória que não terei e não queimar no inferno para sempre, sempre, mas vou gritar nas colinas da glória para sempre, para sempre. Você está certo, fico animado e estou lhe dizendo que esses elefantes vão se empoleirar nas árvores antes que eu pare de gritar o nome do Senhor Jesus Cristo e louvá-lo para sempre, para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Eu ajo da mesma forma em casa sozinho. Vocês sabem que algum de vocês precisam. Isso me deixa tão mal no estômago no pentecostal, supostamente cheio do Espírito Santo, indo a um psicólogo. Eu estou indo a um psiquiatra e ele está me dando terapia. Silêncio, mamãe, estou pregando, apenas fique comigo. Isso me deixa cansado e eu fico tão cansado disso que só sai pelos meus ouvidos. Se você realmente quer saber o que eu acho, volte amanhã em privacidade e eu vou te dizer. Eu tenho uma sessão hoje com um psicólogo. Você está de novo e diz, Espírito Santo, psicólogo? Não, eu não sou. Eu sou, graças a Deus, por eles. E eles não são. Alguns cristãos precisam deles. Você realmente precisa, é o que resolveria seu problema psicologicamente, fisiologicamente e todas as outras sem lógica. Você sabe do que precisa, você precisa entrar em um altar antiquado, em algum lugar e ficar até lá, até que o poder do Deus Todo-Poderoso lave a sua alma com o rio Mississippi e limpo e flua através de sua vida e chegar e levante-se, dance no Espírito por todo o ginásio. É disso que você precisa. Não usamos mais, mas isso é que chamamos de oração pentecostal e tudo isso é a verdade. Isso vai ajudar a fazer maravilhas para você. Sempre que Jimmy Swag, às vezes eu fico assim mordendo. A cabeça das pessoas, você sabe. Você sorri assim.
Eu sei que Jimmy Swaggart precisa entrar no quarto em algum lugar ou na sala de oração, em algum lugar, fechar a porta e fechar de cara no chão e dizer: Jesus, tu precisa trabalhar mais um pouco em mim, tu precisas tirar essa sujeira, eu preciso de um novo reabastecimento do poder do Espírito Santo, até inundar o meu coração, inundar a minha alma. Quando você conseguir, pode jogar seu cartão com pequenas pílulas fora, você pode jogar o seu, como eles chamam isso? Coisas que você está engolindo para o seu estômago. Plop, plop, fiz. Oh, que alívio isso. Você realmente precisa de uma dose antiquada do Espírito Santo. Oh, amém. Alguns dizem que a razão pela qual eu não aceito é porque não é apenas emocional, mas também faz de você um fanático. A descrição de um fanático é aquele que se detém num só assunto. Fala sobre nada, mas esse assunto não se detém em nada, mas esse assunto não vai a lugar algum onde esse assunto não seja falado, e falado não se importa com mais nada, exceto... Isso é fanático. Isso é fanático. Aleluia. Seus meninos e meninas nessa era de olhos arregalados e que estamos vivendo podem ter perguntado a vocês muitas vezes: mamãe e papai, o que é um fanático? Se por um acaso eles estão sentados neste lugar e sentados perto de você nessa tarde de domingo, quero que direcione a atenção deles para essa plataforma, porque você está olhando hoje para um fanático genuíno, antiquado do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que Jesus me vê dizendo: Jesus fala, Jesus oro, Jesus quando me levanto é Jesus, quando eu vou para a cama é com Jesus, quando eu como é com Jesus, quando eu canto é Jesus, quando eu oro é Jesus, quando eu vou e penso é Jesus, quando eu estou dormindo é Jesus, é com Jesus, sonho, Jesus obrigado, Jesus, falo Jesus 24 horas por dia. Fanático. Eu não me importo com quem ganhou ou ganha a Liga Nacional ou a flama da Liga América. Ou então você está falando que é pecado jogar beisebol? Não, Jerico, não estou falando sobre pecado. Eu não me importo. Eles jogaram um ataque de beisebol e eu não poderia me importar, a menos se eles nunca resolverem isso. Não me importo. Você se opõe ao beisebol? Não, você está me entendendo mal. O jogo está muito bom. Bem, outro dia o Montreal expôs todos eles e assinaram o beisebol. E assinaram com seus nomes e claro que mais eles assinaram e me deram uma bola de beisebol que estava em um pedestal e me deu porque vários membros do time foram salvos pelo sangue de Jesus assistindo Metal a Leste. Eu gosto. Mas estou tentando te mostrar um ponto que você deveria chegar tão perto de Jesus, ame tanto a Jesus, até que este mundo perca toda a sua atração. Não é o que é pecado ou o que não é pecado, isso é pecado e isso não é um pecado. Você simplesmente não se importa com nada que o mundo tem, ele não te interessa e em você não te estimula, não te emociona. Você está marchando num ritmo de um baterista diferente, para quem você está cantando a música de um músico diferente, você está de olho no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Alguém disse que essa vida deve ser a vida mais chata. E você não sabe, querido. Você não sabe que não tenho colapsos nervosos. Glória a Deus. Nunca me senti melhor na vida e no meu caminho. O caminho para o céu, sobre me sentir bem por dentro. Às vezes esses ossos velhos têm 46 anos agora e eu tenho pressionado bastante e eles meio que protestam. Admito que não sou super-homem, não estou falando sobre o que estamos conseguindo. Confundimos fé, pensamos que estamos indo muito bem, temos fé e fazemos isso, não fazemos muita bobagem. Tenho fé onde tenho muita dor de cabeça. Porque vou para o céu. Fui lavado no sangue do Cordeiro.
Estou servindo a Jesus. Se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que Jesus disse que eu te dou, você nunca mais terá sede. Vocês homens de negócio que hoje, que não são salvos, podem ganhar dinheiro, comprar carros, construir casas, construir negócios, ficar cada vez mais ricos e ainda terão fome e sede quando tudo acabar, mas se chegarem ao pé da cruz e encher de Jesus Cristo, Ele vai saciar a sede da tua alma e fazer a vida valer a pena e te levar e te dar lugar para você viver longe. Agora vou te avisar, o mundo vai te agradecer ou em loop. Eles já fazem, eles vão pensar que você é louco. Alguns de vocês agora, seus próprios parentes de sangue, obrigado, estão fora de sua mente. Desde que você foi para aquela estranha igreja onde eles deixavam você mastigar chiclete, beber e correr. Glória a Deus, aleluia. Agora você vai para aquela igreja, que é isso? Você parece louco, você parece outro no mundo, no tempo. Você não vai mais à festa, você não bebe seus coquetéis, já não bebes mais o teu prato frio, já não vais às discotecas, já não faz nada. Você é louco. Sai da sua mente. Eu estou bravo com vocês. E você os trata tão doce e eu vou, hein? E eles perguntam por que eles fazem isso. Não é você. É Cristo que está em seu coração. Se opõe a eles. Se opõe ao que eles são. E você não é fanático. Estou tão cansado de ir à igreja 1 hora por semana. Eles levam seus pequenos livrinhos que tem as músicas e as leituras das escrituras abaixo. É toda a igreja deles e eles voltam e acendem um cigarro entre isso. Você está pregando contra os cigarros? Não, eu os fumaria, não me importo. E esse é o seu mundo. Este é o seu mundo, sempre. Como os chamam? Quando me conhecia, eu nunca fumei mas eram eles uns camelos. Eles provavelmente não têm mais isso. Chesterfield, eles não têm mais isso. Eles eu não sei o que tem. Mas quando vocês cansarem de feder, quando você se cansar daquela chamada Raquel, quando você se cansar dos nervos do cigarro, quando você se cansar, então vamos lá, Jesus pode te libertar e te dar a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu tenho que encerrar essa mensagem. Eu tenho que desistir mais uma vez. Tenho que lhe dar mais argumento contra o Espírito Santo. Não é apenas emocional e fanático, mas apenas ignorantes e incultos aceitam isso. Aceitam. É um pouco desequilibrado mentalmente se você acredita nisso. Eu li isso outro dia. Apenas os pobres eles disseram. Bem, eu tenho mais uma declaração. A Bíblia diz que o pobre Jesus pastoreava com alegria. Os pobres o ouviram com alegria. Acho que estamos em boa companhia. Apóstolo Paulo era batizado no Espírito Santo. Simão Pedro era. Maria, mãe de Jesus, era. E todos os discípulos eram. E eu quero te dizer, o Espírito Santo está caindo no mundo todo hoje. Aleluia. Ainda não terminei, mas vou terminar, mas quero dizer isso. Estive em meu escritório há algum tempo atrás, um pastor muito distinto de uma igreja veio contra o que estou pregando. Uma igreja que o seu povo não acredita, ou praticar, ou proclamar o Espírito Santo. Ele ficou
E eu estava ocupado, tive que sair na manhã seguinte. Ele é um grande homem, eu o amo e o respeito muito. Muito distinto. Ele não ia embora, eu não sabia o que ele queria. Jogamos conversa fora, conversamos sobre o tempo, falamos sobre cada nação, sobre a face da terra, falamos sobre missões, oramos pelos missionários, falamos sobre tudo. E eu pensei, o quê? O que é que ele esteja vestido? Como eu disse, alguns anos mais velho. Pensei, Senhor, tenho programas a fazer, tenho que escrever um artigo para o evangelista, eu tenho que sair de manhã, eu odiei e apenas deixei escapar bem. Isso não foi boas maneiras. Então eu disse, eu vou ter tato, eu vou fazer algo que vai dar certo. Eu disse, meu irmão, o que você acha do batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Ele geralmente, você sabe. Quando eu disse, ele pulou e ficou em pé com seus 2 metros e disse, Jimmy, pensei que você nunca perguntaria. Ele pastoreava uma igreja que cobria um quarteirão da cidade. Ele disse que estava perdendo a cabeça. Ele disse que eu estava orando outro dia e o Senhor disse, venha vê-lo, e aqui estou. E eu disse, bem, o que diabos? Ele disse, não aguento mais, eu não aguento, simplesmente não aguento, vou explodir. Por pouco tempo atrás, Jesus Cristo me batizou no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. E disse, eu não sei o que vou fazer, e disse, eu vou começar a pregar, e está rolando pelo homem. E eu estou mordendo a minha língua e dizendo, Deus, se eu louvar o seu nome aqui, eles vão me expulsar. O que vou fazer? E o Senhor me disse para vir te ver. E eu disse, ó Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei o que dizer. Na dúvida, feche os olhos e olhe o santo. Eu segurei suas mãos e eu pensei, o que eu faço, Senhor? E na dúvida, eu disse para ele, feche os seus olhos agora. Eu disse, vamos orar. Nós oramos. Eu honestamente disse a ele o que pensei e disse, acho que tenho o que o Senhor me deu. E ele disse, o quê? Tudo o que ele pedir para você fazer, você faça. Foi do Senhor, parece simples, principalmente Deus. Dá coisa simples quando esses pregadores vêm com essas grandes coisas profundas, a maioria das vezes não é Deus. E, de qualquer maneira, ele parecia aliviado e disse, bem, é isso que eu vou fazer. Ele saiu, com certeza. Algumas semanas depois ele estava pregando no culto de domingo pela manhã, várias vezes na sua igreja. Uma senhorinha de cerca de 70 anos de idade apareceu e ela estava meio que doendo as costas. E ela disse, doutor, e chamou o nome dele e ela disse, quando você orar, por favor, ore por mim. E ela disse, eu estou doente, minhas costas estão me dando muitos problemas. E antes que ele percebesse o que ele fez, ela se virou para baixo. Ele disse, em nome de Jesus, seja curada. E ela caiu no chão. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer, há poder de Deus aqui, uau! As pessoas estavam olhando e perguntando, o que aconteceu? Eles estavam pensando que algo estava errado. Eles pensaram, meu Deus, o que vai acontecer agora? Alguém disse, nada de errado com ela. Ele apenas orou e ela caiu, ore por mim. Glória a Deus, aleluia. Eles naquela grande igreja multimilionária, ele ficou, Deus, eu posso muito bem ir em frente. Ele começou a impor as mãos nas cabeças deles e eles acastelaram como madeiras juntos por toda a plataforma. Não, ele não estava em alguma
Igreja Pentecostal Sensacionalista, em que ele estava, não vou dizer o nome disso, mas não foi uma igreja que normalmente não experimenta esse tipo de coisa. O conselho Deacon conheceu. Sentou-se ao redor da mesa. Sempre que os diáconos fazem isso e um pregador bate em você com muito amor. Eles dizem que nós não respeitamos e nem apreciamos a igreja. Sendo transformados em um tipo daquelas igrejas. O que você fez com aquelas pessoas? Eles pensaram o centro do fogo agora. Eu não fiz nada, apenas o poder de Deus os derrubou. Eles disseram, bem, não podemos aturar isso aqui. Eles não o tiraram, apenas cortaram a água e a luz e seus gás. Ele recebeu uma mensagem, atravessou a cidade e construiu uma igreja que é maior do que essa agora. Sim, eu não vou levantar aqui e encerrar o dia de hoje e dizer a você que quando você sair para obter o melhor de Deus, será uma navegação tranquila e o proverbial bed of roses não é. Você terá que lutar contra o mundo, a carne e o diabo. A maior parte da igreja vai se opor a você e a todos os seus parentes. E muitos pregadores e toda a religião. Mas você avança. Ele encherá seu coração com vontade transbordante do Espírito Santo e com fogo. Abaixe suas cabeças, por favor. Quantas pessoas nessa audiência hoje, irmão Swegart, eu sei que estou salvo, mas ainda não recebi o dom do Espírito Santo. Por favor, levantem as suas mãos em todo esse ginásio. Ainda não recebemos o dom do Espírito Santo em todo o edifício. Por favor, levantem as suas mãos, por favor, eu os vejo. Não vamos envergonhá-los, não estamos aqui para fazer de vocês nenhum espetáculo. Deus me livre de querer... Por favor, todos fiquem de pé nesse edifício, por favor, de pé. Agora eu gostaria, por favor, de agradecer cada um de vocês, estes que levantaram suas mãos, vocês que estão nas arquibancadas, no topo, nas laterais, no andar principal, onde quer que vocês estejam. Eu gostaria que vocês descessem. De onde vocês estão, eu quero que vocês venham aqui na frente. Nós temos alguns marcadores alinhados. Que venham até aqui os primeiros. Que fiquem sobre essas marcas, ombro a ombro, em uma linha perfeita, se possível. Fiquem apenas nessa linha, apenas nessa linha. Existe uma fonte.
recepcionistas apenas alinham aqui na frente. Depois que eles encherem aqui à frente, alinham todos eles nos corredores. Ok, eles alinharam aqui, Júnior, nesses corredores. Deus os abençoe em seu coração. É isso aí, muito obrigado. Venham todos aqui na frente primeiro, venham todos na frente. Obrigado, Deus abençoe, obrigado. Venham todos aqui na frente. Na frente primeiro, depois enche os corredores. Obrigado, Deus os abençoe. Come to these waters. That's right, just come right on down here. That's it. Ok, não coloquem as mãos nas pessoas, apenas fiquem atrás delas. Isso. Muito obrigado. Júnior e Doni, todos têm alguém com elas. Eu quero que vocês me ouçam com muito cuidado agora. Eu quero que todos os olhos estejam direcionados para mim por um momento. Eu quero que sua mente esteja no Senhor Jesus como no que eu estou lhe dizendo, porque eu quero dar-lhes algumas instruções. Antes de tudo, a maneira como eu estou fazendo isso, certamente não é a única maneira de você ser cheio do Espírito Santo, há muitas. Mas estou fazendo da maneira que Deus me disse para fazer há mais de 10 anos. Desde então, vimos vários milhares cheios instantaneamente. Mas há muito pouca razão para que vocês não sejam cheios e batizados no Espírito Santo. 5 segundos depois de orarmos em um momento. Agora as instruções que eu quero dar a vocês são as que eu tenho dado eu acho que centenas de milhares eu dou a vocês agora. Primeiro a cada um de vocês que estão aqui de pé. Muito obrigado por sua paciência e por permanecerem conosco, porque eu preciso de vocês. Uma necessidade de vocês gritarem: Deus, para mim o Espírito Santo é totalmente diferente dos outros membros da divindade. Ele trabalha de modo totalmente diferente. Ele pode ser impedido facilmente pelos nossos pensamentos, vagando ou por ações que são impróprias, pois este é um momento muito sagrado. Pouco ou muito você desenvolverá e crescerá. Eu cresci no Senhor, e vocês também. Isso é para vocês. Ele disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos. Ele está fazendo isso hoje. Está sendo derramado sobre todo mundo. Obrigado, Deus. Aleluia. Quero pedir que se inclinem suas cabeças agora e fechem seus olhos, e sempre que eu pedir para vocês fazerem isso, vocês conselheiros, cooperadores e ajudantes, vocês impõem as mãos sobre eles, vocês falando em línguas estranhas. Agora, por favor, levante suas mãos, por favor, apenas levante suas mãos. Todos vocês podem fazê-lo se quiserem. Pai Celestial, muito obrigado. Ao chegarmos a essa reunião, percebemos o quão importantes somos. Eu sou apenas um canal. Isso é tudo que eu posso, querido Deus. Eu não posso preencher uma dessas pessoas. Eu só posso dizer a elas o que acredito que me disse para dizer.
orando para que tu mate a sede. Somente o Espírito Santo pode saciar a sede. Somente o Espírito Santo pode saciar a fome. Somente o Espírito Santo pode tomar o lugar deste mundo velho e carnal. Em nome de Jesus Cristo, em cada homem, mulher, menino e menina, como o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, estou pedindo a ele aqui em Dallas, Texas, nesta reunião, nessa arena, nesta tarde de domingo, que o Espírito Santo caia sobre cada homem, mulher, menino e menina. Está aqui em nome de Jesus Cristo. Receba, te dou o dom do Espírito Santo e põe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus.